Voxcast, mais uma vez no ar para você, trazendo personalidades da Vox2U Campinas. Hoje nós temos uma alegria muito grande em receber uma pessoa que há muito tempo eu queria realmente entrevistar. E a gente tem tido aqui uma série de conversas muito legais, interessantes, com jornadas, com trajetórias de vida que são inspiradoras para a gente. É o caso de hoje. Tenho o prazer aqui de receber o Jean, que está aqui com a gente. Jean. Olá, Schubert, tudo bem? Tudo bom? Ei, que coisa boa, você estar aqui com a gente. Tudo bem com você? Tudo jóia, o prazer é todo meu. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje. A honra é toda minha. O Jean é uma pessoa que... só para a gente entender, talvez você não tenha visto outros episódios aqui do Voxcast, o Jean, ele está junto com a gente aqui celebrando a formatura de uma turma do curso pós-Vox2U em Campinas, que foi muito interessante. Uma turma, pensa numa turma animada, não é verdade, Jean? Muito animada. Uma turma unida, animada, interessante, que participava das dinâmicas de um jeito incrível, até surpreendente, né, em alguns casos. Jean, me fala um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer. Quem é você? Bom, meu nome é Jean, eu sou casado, tenho 2 filhos, um filho Renan, de 17 anos já, e o Gustavo, de 11 anos. Sou casado com a Luciele, sou engenheiro mecânico de produção mecânica, de formação. Trabalho na Toyota, sou executivo na Toyota há 20 anos, natural de Limeira, e moro em Dayatuba aos mesmos 20 anos que eu estou na Toyota. Olha só, 20 anos de Toyota. Exato. Antes de Toyota... Antes de Toyota, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, já tive meu primeiro registro, então eu tive poucos registros. Eu trabalhei em 2 empresas, trabalhei em uma empresa quando eu tinha 12 anos, depois aos 14 entrei numa multinacional, que ela faz roda também para carros. Setor automotivo também. Exato. E foi essa empresa que eu trabalhei antes de entrar na Toyota. E na Toyota, você está há quanto tempo lá? Desculpa, você falou... 20 anos. 20 anos já na Toyota. 20 anos. Então, peraí. Vamos fazer as contas, vamos fazer uma coisa interessante aqui. Você acabou de confidencializar para a gente que está fazendo 20 anos de casamento também. É isso? Então são 20 anos de casamento duplo. Exato. É isso mesmo? Primeiro eu casei com a Toyota, né? Aí depois que eu casei com a Toyota, aí eu casei com a minha esposa. Mas tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano, né? Foi um ano de muitas mudanças, inclusive mudanças de cidade. Você nasceu onde mesmo? Nasci em Limeira. Limeira, tá? E você tem uma história peculiar, não tem? Da sua vinda de Limeira aqui para Campinas, para a região, porque você veio meio que buscando oportunidade, caçando crescimento profissional de um jeito bem interessante, não é isso? Exato. Na verdade, eu comecei, como eu disse, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu trabalhava lá em Limeira, e eu me apaixonei pela profissão de engenharia, estudei, né, durante 6 anos, e quando eu me formei na empresa que eu trabalhava, eu não tive oportunidade. Aí eu já estava 1 ano formado e acabou que eu não tinha oportunidade, porque era prata da casa, né? Eu tinha começado ali novinho, com 14 anos. Então acho que eles nunca me enxergaram de verdade como engenheiro. E apesar de eles terem me ajudado, né, no estudo, tudo. E aí eu decidi procurar, né, uma oportunidade no mercado. E acabei, né, mandando currículo para vários lugares, e por algum motivo inusitado, que eu não sei qual, acabou o meu currículo indo para a Toyota, porque eu diretamente não mandei para a Toyota, mas provavelmente foi alguma agência de emprego. Eu nem conhecia a Toyota, não sabia que tinha Toyota em Dayatuba, e acabei sendo chamado, e aconteceu de dar certo, né, na entrevista, acabei passando.
Estou até hoje. Mas me conta um bastidor aí que você já me contou uma vez. Teve alguma coisa de você ter pedido para trabalhar à noite por algum objetivo que você, alguma coisa que você tramava, que você queria alcançar? Sim, né? sim, ideias malignas. Como é que é essa história? Como eu não tive oportunidade nessa empresa, eu precisava ter tempo para poder fazer entrevista durante o dia. Aí eu pedi para mudar eu para a noite, para eu poder começar a mandar currículo e conseguir fazer entrevista durante o dia. E só que eu não imaginava que eu não iria conseguir adaptar a trabalhar à noite, porque eu entrava meia-noite e saía 7 horas da manhã. E durante o dia eu teria que dormir e ainda fazer entrevista, essas coisas. Imagino. Só que isso durou uns 8 meses aproximadamente. Só que eu não conseguia adaptar a trabalhar à noite. Porque eu saía às 7, eu ia tentar dormir durante o dia e não conseguia. Realmente não conseguia. Fazia tudo que as pessoas falavam. Você fazia tudo menos dormir. Tudo menos dormir. Pediram até, tenta tomar alguma bebida alcoólica. Não recomendo, mas tenta tomar. Fiz isso também, não adianta, não dormia. E aí eu dormia muito bem à noite. Então, no trabalho, eu tinha uma meta para cumprir, né? Eu era ferramenteiro, né? Para quem não sabe, ferramenteiro é quem conserta as ferramentas que vai produzir na produção. Certo. Aí eu consertava rapidinho, em 1, 2 horas ali, tudo que eu tinha que fazer rapidinho, e as outras 6 horas eu dormia. Teve um dia que era uma sexta-feira, eu fiz isso, dormi dentro do carro, fui lá dormir. Aí no sábado de manhã, e o meu carro estava estacionado no estacionamento da empresa, na frente do campo de futebol. Aí era umas 7 horas assim, eu acordei com barulho de bola, a turma jogando futebol na minha frente. Eu acho que está na hora de eu ir embora já. Mas escuta, nunca nenhum chefe atrapalhou o seu sono? Então, não, eles foram muito respeitosos, deixaram eu dormir em paz. Cara, isso é inacreditável. Mas foi uma coisa assim que realmente precisei fazer, porque senão eu não conseguia dormir de dia e não teve jeito. Você tinha o seu cantinho, você tinha toda uma estratégia, então, para o seu cantinho. Era meu carro. Carro, você ia até o carro e dormia. Beleza. Entregava o trabalho e beleza. Eles estão sabendo disso agora ou já sabiam? Acho que agora. Estão sendo comunicados. Estão sendo comunicados. Cara, que sensacional. Agora, você entrou na Toyota, que é uma indústria japonesa, e eu presumo que seja um ambiente bem rígido, bem controlado, com muitos protocolos de segurança, enfim, de uma série de diferenciais, né? Até porque a Toyota lançou mundialmente alguns processos, né, que são bem conhecidos, né, de produção, né? E é justamente na gerência da produção que você está aí hoje, não é isso? Como é que é? Eu trabalho na engenharia de projetos. Em algumas empresas, na Toyota chama engenharia de produção, mas em algumas empresas chama engenharia de projeto, porque quando fala engenharia de produção, soa que cuida da produção, mas na verdade a gente prepara todos os equipamentos, a fábrica, para produzir. A gente, quando vai ter um projeto novo, que nem agora, a gente está com uma planta nova, então a gente começa o estudo desde do feasibility da empresa, estudo de mérito, de investimento, mérito do payback desse investimento. Então, desde os primeiros esboços do layout, a gente faz todo esse estudo, depois que passou essa fase, quais equipamentos para produzir aquele veículo, aí faz a compra do equipamento, aquisição, desenvolvimento do spec, constrói. Eu não sei o que é spec, mas deve ser uma coisa bem especificação, especificação dos equipamentos, constrói, aí instala, faz todos os testes. Quando tiver tudo bonito, o carro saindo com a qualidade que precisa, aí a gente entrega para a produção. Que fantástico. Aí a gente vai para outro projeto. Então você cuida desde a simulação de como tudo vai funcionar até a implementação dos processos. Exato. Bom, então eu vou aproveitar a sua presença aqui para você nos contar algum segredo da Toyota.
alguns segredos. Não pode contar. Eu não posso. Eu posso dizer que a Toyota está investindo muito no Brasil, né? Carro elétrico? Foi anunciado. Carro elétrico não é tanto o forte da Toyota, mas sim o híbrido, né? Ela continua acreditando muito no híbrido. A Toyota ela sempre defendeu isso, apesar de ter também, né, na gama de veículos dela tem o carro elétrico, mas ela defende muito o carro híbrido. Tá. Então vai vir novidades, vai vir carros novos. A Toyota tem investido muito forte no Brasil, tanto essa planta nova, né, que acabou de ser anunciada. Em Sorocaba, né? Em Sorocaba, é uma planta com capacidade inicial para 100 mil veículos. Antes da gente entrar num assunto que eu quero puxar com você aqui, e que tem muito a ver com o nosso assunto aqui da Vox, porque a gente trata basicamente de comunicação. Comunicação, a gente sabe, é a base, para quem não sabe, né? Comunicação é a base de todos os relacionamentos, todos. Então, se você fala com uma moça do supermercado e você quer um pãozinho, né? Você tem que falar com ela, você tem que se comunicar. E dependendo da sua comunicação, até o atendimento dela pode ser um pouco para lá, um pouco para cá, tá? E isso vai desde uma interação simples como essa até coisas muito mais sofisticadas e mais complexas, como, por exemplo, a transmissão de como deve ser um novo processo. Por exemplo, numa planta como a Toyota. Eu quero entender um pouco de você. Essa sua atividade, esse seu dia a dia lá dentro da indústria, tá? Isso interferiu na sua escolha por um curso de oratória? Ou até que ponto isso era um desejo pessoal? E até que ponto isso talvez tenha nascido de uma necessidade profissional? Eu acho que tem um pouquinho dos dois. Acho que tem um pouquinho dos dois. Porque eu tenho essa certa dificuldade com comunicação desde eu tinha, né? Posso falar que eu tinha. Sim. Desde quando da minha adolescência que eu me lembro, só de alguém falar meu nome eu já ficava roxo. E como eu comentei, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Muito cedo. E às vezes tinha que se expor alguma coisa, ou até mesmo na faculdade, na sala de aula, chamava o nome, tinha que fazer alguma apresentação. Isso daí para mim já era motivo de perder sono, já algumas noites de sono. Então, quando eu comecei a ter um cargo mais de maior responsabilidade dentro da empresa, isso aflorou mais ainda, né? Essa necessidade ficou muito latente. E foi aí que eu comecei a ver assim, agora não tem como escapar. Eu preciso, porque eu estou exposto a situações que eu preciso me comunicar, me comunico com pessoas de vários países, principalmente do Japão. Então, fora a diferença de idioma, tem a diferença de cultura. Então, a comunicação, como você disse, é essencial. E aí, juntando tudo, algumas coisas eu já fazia por natureza, que é de ouvir as pessoas. Eu sempre tive isso de ouvir. Mas eu me expressar, me comunicar, né, e passar mensagem da forma correta, com várias pessoas, isso daí eu precisava aprimorar, e foi isso que fez eu buscar. Eu falei, não tem mais como escapar, eu preciso melhorar essa parte de comunicação. Perfeito. Eu acho que eu me embananei um pouquinho na pergunta que eu fiz para você. Eu não tenho muita certeza, porque você estava falando antes disso, estava falando da sua vinda para a Toyota, né? E eu acho que o que eu ia abordar, antes da gente falar sobre isso, era essa questão cultural, tá? Porque você tendo entrado lá na Toyota, provavelmente você se deparou com uma cultura, não é só uma coisa de cultura interna, mas uma cultura mesmo um pouco diferente. E você também já me contou que você já participou de inúmeros projetos e reuniões, inclusive no Japão, não é isso? Sim, sim. Isso te ajudou também? O curso também te ajudou? O curso que você fez na Vox te ajudou também nesses processos? Como é que foi? Com certeza. Tem muita diferença, né, da cultura do Japão com o Brasil. Tá. E eu acho que um ponto importante, assim, que a Vox ajuda, né, ou ajudou, é justamente o fato de você saber ouvir, né,
as outras pessoas, você conseguir assimilar as diferenças de cultura, de pessoas. Do dia a dia dos processos, tudo. De jeito de cada pessoa, e você conseguir se colocar até essa empatia. Tá. Então, essa questão de empatia é muito forte, né? Dentro dos ensinamentos da Vox. Então, acho que isso foi uma das coisas que, entre várias outras, né, que ajudou nesse processo. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para algumas coisas pessoais suas, tá? Eu me lembro de você, a gente, inclusive, você era da turma Transformers? Não, desculpa. Superando Limites. Superando Limites, sábado. Limites. Sabe por que eu me confundo? Porque às vezes o Jean aparecia aos sábados, às vezes às quartas-feiras e às vezes, eventualmente, em outros dias também, porque ele se interessou de tal forma por tudo que a gente tratava lá que ele se metia em outras aulas também, que é uma flexibilidade que a Vox2U oferece aos alunos para um aperfeiçoamento total, né? Então, feita essa observação, ele era da turma Superando Limites. Aliás, um abraço, né, para todo mundo da Superando Limites, né? Uma turma espetacular. Muito boa, muito boa. Uma turma espetacular. A gente tem contato até hoje. É difícil falar o nome de todo mundo, mas a gente sabe. Sim. E a gente não quer cometer nenhuma injustiça. Mas lá você teve provavelmente você teve em algumas dinâmicas, em algumas aulas que nós tivemos, alguma coisa que tenha chamado mais a sua atenção durante o curso Academy. Você sabe me dizer mais ou menos o que seria isso? O que chamou a sua atenção, ficou na sua mente? Teve algumas coisas. Eu gostaria de citar duas. Tá. Uma é da gente se valorizar. Tá. Da gente... às vezes a gente tem uma certa resistência de receber elogio, né? Tem uma aula, eu não vou lembrar qual aula que mas teve a aula que falou muito disso. Inclusive a gente fez uma dinâmica sobre isso, né? Que a pessoa ficava lá na frente, elogiava e a gente recebia esse elogio. Fantástico. Então, isso daí, porque muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente, né, acaba, a gente mesmo colocando a gente para baixo, achando que não sou merecedor. E essa aula, ela fala muito sobre isso. Libertador. Essa aula eu acho que é uma aula que marcou bastante. É verdade. E outra, agora eu vou falar que eu acho que engloba um pouquinho de todas as aulas, que é o fato de você poder se expor. Sim. Então, a Vox, ela te dá uma oportunidade onde você teria essa oportunidade, né, de poder se expor, poder errar, consertar, corrigir. E realmente essa frequência de exposição, ela vai fazendo você ter a excelência na comunicação. Sensacional. E é uma coisa que a gente fala bastante, né? Se você tem medo de errar ao falar em público, este é o lugar. É aqui. É aqui que a gente vai praticar o erro para praticar a coisa certa. Quer dizer, o jeito certo, o jeito melhor. E muito interessante também, o jeito que mais se adapta à sua naturalidade. Porque vocês estão vendo que o Jean tem o jeito dele de falar. Cada pessoa tem o seu próprio jeito de falar. E isso é uma coisa que a gente respeita muito na Vox. Na aula 1. Na aula 1, a gente já fala sobre isso. Me fala uma coisa. Você está vendo, você que está vendo aqui, esse engenheiro, durão, frio, calculista, um cara, né, muito sério, seríssimo. Você chegou a chorar em alguma aula? Sim, em algumas Não aulas. Precisa falar por quê. Sim. Mas, assim, você sabe dizer por que isso acontece? Não precisa dizer o porquê de você ter chorado. Mas por que você acha que isso acontece? Eu acho que tem dois motivos também. Eu acho que um é o autoconhecimento, você olhar para você, refletir algumas coisas que aconteceu na sua vida. Então isso, às vezes, né, tem algumas dinâmicas que pegam muito isso. E outra pelas histórias dos amigos.
Eu sou uma pessoa que eu sou manteiga derretida, eu choro muito fácil. E eu ouvindo as histórias dos amigos, assim, tem umas histórias fascinantes, assim. E eu me emocionava só de ouvir as pessoas. Assim. Inclusive histórias de superação que são inacreditáveis. Sim, né? sim. Inclusive várias histórias de superação que acontecem por conta das dinâmicas. Exato. Não é verdade? Exato. Que são coisas que a gente não pode dar o spoiler aqui. Não pode, mas que eu posso falar que eu vi pessoas lá se transformar assim, absurdo, né? Tem o nosso case que, né, de pessoas que entraram que assim era muito amarrada, né, na comunicação, cabeça baixa, muito fechada e saiu outra pessoa, outra pessoa. Então é impressionante. Nossa, dá vontade de falar o nome de tanta gente aqui, dá vontade, né? Até pela diversão que eram as aulas, né? Sim. Aquela aula das letras de música que você lembra muito bem. Sensacional, sim. Muito divertido. E falando aqui um pouco disso aqui, eu acho muito legal a gente falar sobre isso aqui, Jean. Você, daí, em um determinado momento, você falou, eu vou experimentar desse pós aqui, né? O que você encontrou no pós que te chamou a atenção, que você gostaria também de destacar? O pós foi um complemento do Academy, e uma coisa que eu gostaria de destacar é a parte da liderança, que assim, ele foca um pouco mais, né, e para mim, eu acho que veio muito a calhar, que é a parte da comunicação, da importância da comunicação na liderança. Sim. Inclusive, tem um exemplo fantástico, né, da comunicação do Steve Jobs, que ele comenta, que é uma das últimas aulas. Então, eu acho que, assim, o material é muito bom. Estou relendo ele, inclusive, relendo ele. Muito bom. Então, acho que essa parte da liderança, acho que ficou muito forte. Cara, que sensacional você ter lembrado disso, porque essa aula, inclusive a Camila, a nossa inspetora, a gente fala que ela é inspetora, a Camila, eu estou brincando, ela sabe que é brincadeira, a Camila, que é coordenadora pedagógica, está nos bastidores assistindo e compartilhando com ela uma coisa que eu já falei, tem uma aula que é sobre o Steve Jobs, mas não é sobre a pessoa, e sim sobre a mentalidade dele na comunicação. E isso é uma coisa que realmente é surpreendente, né? Uma coisa que abre a nossa cabeça de um jeito impressionante, realmente. É uma coisa muito legal, fora outros exemplos que nós temos também durante a aula, nos vídeos, nas dinâmicas, no experimento de algumas situações em que a gente vai para o palco ou que a gente se reúne em equipe e a gente resolve coisas. A gente resolve, enfim, a gente coloca em prática coisas que são realmente muito interessantes. Isso é interessante, essa experiência de vida do pós. Eu preciso deixar claro aqui que o pós, eu já falei em outro episódio, o pós não é um curso aberto, tá? Se você preste atenção no que eu vou explicar para não haver confusão. Se você quiser entrar em contato com a Vox e falar, eu quero fazer o curso pós, infelizmente não tem como, porque esse é um curso que só faz sentido e que só consegue ser bem aproveitado por quem já fez um curso na Vox2U, um curso acadêmico como foi o que você fez, né? Curso que traz muita abertura de mente e muito autoconhecimento, principalmente, eu até brinco, venderam um curso de oratória para você, enganaram você. Isso aqui não é um curso de oratória, é um curso de autoconhecimento, de autoestima, de transformação, é realmente uma experiência de vida muito interessante. Então, eu queria só trazer aqui à memória algumas coisas, porque você estava falando sobre transformação de vida. Nós já tivemos aqui a Sandra, né, que veio lá do Ceará, trouxe uma história de superação e que é um exemplo, né? Muito linda a história dela. Linda a história dela. Da Thay também, que com 21 anos foi para uma super multinacional, a Bosch, foi trabalhar, já entrou na área de processos. A Sol, que é a Solange, que a gente chama de Sol, que é uma pessoa queridíssima, professora de educação física e advogada, ela é formada em direito também. E atriz, que a gente descobriu isso no curso. Isso a gente descobriu no curso, não podemos falar muito sobre isso aqui, porque senão vai ser spoiler também,
mas numa dinâmica em que a Sol participou, ela realmente foi Fantástico. Inacreditável. O André Garcia, que é um cara simplesmente espetacular. Espetacular. Um cara sensacional, um cara do bem, um cara voltado para o seu próprio desenvolvimento e que tem uma satisfação enorme no desenvolvimento de outras pessoas que estejam ao redor dele. Por que eu estou falando dessas pessoas todas? Porque é impressionante. A Vox parece que tem um imã para pessoas desse tipo. Já percebeu isso? Sim. É uma coisa realmente interessante. Você lembra da Camila, por exemplo, que fazia parte Claro, uma pessoa incrível, uma pessoa super delicada, veterinária. Tal. Até falei, Camila, até se você estiver ouvindo, você tem um compromisso de fazer o seu próprio conteúdo, que é muito interessante, fora os outros. Falei para ela também. Não é? Falou? Sim. Incrível. Então são pessoas muito especiais que eu acho que são atraídas por essa coisa especial que é a comunicação. Como é que a comunicação, no seu caso, como é que a comunicação transformou você ou, de alguma forma, alguma área da sua vida profissional ou alguma coisa que você, sei lá, tenha melhorado por conta da comunicação? Você sabe lembrar de alguma coisa? Tem algumas. Primeiro, na parte profissional, a gente perde muitas oportunidades. As pessoas acabam perdendo muita oportunidade, às vezes de medo de se expor, medo de colocar ideia, medo de errar, de falar, de ser julgado. Então eu acho que isso é uma coisa que eu trabalhava já, que eu tinha medo, mas ia com medo mesmo, mas às vezes não, às vezes eu não ia. E eu acho que agora não tem esse às vezes não, agora é 100%. Eu vou sempre. Se eu tenho uma opinião, se eu tenho algo para acrescentar, eu levanto a mão, falo. E numa dessa, né, você acaba, se você não coloca sua ideia, não coloca a sua visão, você acaba perdendo alguma oportunidade. Sim. Então, na parte profissional, isso ajudou bastante. E também na parte do dia a dia, social, em casa, com os amigos. Você deu um exemplo de comunicar com a caixa do supermercado. Se você falar um oi para a pessoa, falar o nome dela, você olhar nos olhos, dar um sorriso, você muda o dia daquela pessoa. Você pode mudar o dia daquela pessoa. Então é uma coisa que eu procuro praticar, só que não é forçado. Sim. Porque quando você faz isso, né, é tão natural e isso faz bem, você vê que faz bem para a pessoa, faz bem para você também, você começa a fazer natural. Então, essas coisas eu acho que realmente mudaram. E que fazem parte daquele mantra que nós temos lá, né? Treine, treine, treine. É um mantra da Vox que é muito interessante. Eu queria aproveitar a tua presença aqui para cumprimentar uma pessoa que está nos assistindo, tá? Que é o Fernando Rocha. Fernando Rocha é um cara de uma visão espetacular e que lidera essa escola, a Vox Studio Campinas, e um grupo de hoje 6 escolas crescendo. Tá? Então, eu quero, ao fazer isso, dizer o seguinte: Fernando Rocha é um cara, é um menino. Quando eu conheci, eu falei, quem é esse menino? É o dono da escola. Beleza. E eu estou dizendo isso pelo seguinte: a visão dele é de investir em qualidade numa escola como a de Campinas. Hoje estamos também em Alphaville, tá? Por conta da visão dele, e é por isso que eu vou chegar lá. Tá? Por que eu estou falando isso? Você que está em Campinas ou região, Alphaville, Barueri, São Paulo, você que está em Curitiba, você que está também em Americana, região de Votorantim e Sorocaba em breve, e outras cidades, procure entender do que é que nós estamos falando aqui. Procure entender. Entre em contato com a gente, inclusive coloque no seu comentário, se você quiser, use o código QUEROVOX para você participar de uma aula de demonstração, uma aula expositiva, onde você vai experimentar um pouquinho de tudo isso, o que o Jean está falando. E eu quero também te passar um telefone, um WhatsApp, para você entrar em contato, que está aí na tela, que é o 19 97118 7772, para você também ter direito a essa aula experimental que pode fazer uma grande diferença
na sua vida. Jean, me conta o seguinte, primeira vez que você foi para o caixote, muita gente não sabe o que é o caixote. Você já tinha visto aquele tipo de dinâmica assim, acontecendo em algum outro tipo de escola ou não? Eu vi, mas foi na própria Vox, né? Porque antes de eu ir na Vox Campinas, eu já tinha conhecido outra. Tá. E nessa oportunidade que eu fui ver, eu fui convidado a subir. Eu rejeitei, claro. Claro. Claro que eu rejeitei. Que absurdo. Que absurdo. Aí, então eu tinha visto e de cara, né, a pessoa, se você quer ir experimentar? Eu falei, não, obrigado, deixa. Mas é uma experiência interessante. É uma experiência interessante. Depois da primeira aula, aí a gente quer sempre estar praticando. Se você não sabe do que nós estamos falando da experiência Vox2U, que é uma experiência. É mais que uma escola, é mais que um curso, é uma experiência. E é um lugar também onde você encontra pessoas como esse grande cara aqui, o Jean, que eu tive a honra e o prazer de entrevistar hoje no nosso Voxcast. Que seja o primeiro. Já é? A honra é toda minha. Muito obrigado. Obrigado. Alguma mensagem final para quem está nos assistindo? Tenho Posso dar uma sugestão? Pensando também naquelas pessoas que gostariam de seguir uma carreira como a sua, de engenharia, ou em indústria, automotiva, enfim, o que quer que seja, o que poderia ser uma palavra legal para essas pessoas? Não é uma palavra, mas é um conselho, por tudo que eu já vi da empresa que eu passei e na empresa que eu estou agora, e até quando eu estudava, fazia faculdade, fazia colégio técnico, eu via muita gente capacitada tecnicamente, muita gente. Eu conheci gente assim... Hard skill, com um absurdo conhecimento técnico, ou seja, o hard skill. E depois eu fiquei pensando, né, depois que passou o tempo, por que essas pessoas não evoluíram? Algumas pessoas que eu conheci, que eu via um puxa potencial nelas, que elas eram boas tecnicamente, elas não evoluíram, continuaram boas e fazendo as mesmas coisas que já faziam. Depois eu percebi que faltava o soft skill. Para quem não conhece, o soft skill é você investir em relacionamentos interpessoais, é você investir mais na parte emocional. Perfeito. Que é onde a Vox vem e faz esse papel brilhantemente. Então, um conselho que eu daria a quem estiver assistindo é invista no soft skill. Perfeito. Sensacional. Já. Muito obrigado, Schubert. Obrigadíssimo. Obrigado. Espero vê-lo em outros episódios e continuamos nos vendo nos cafezinhos lá da Vox. Com certeza. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela sua participação. Deixe seu comentário e até a próxima.